Boa tarde, pessoal. Eu sou Alan Gani, professor aqui do InfoMoney, também escrevo aqui no InfoMoney. E hoje, como de costume, né, a gente teria o programa Tesouro Direto com ganhos turbinados, mas eu resolvi fazer um programa aqui, né, combinei com a equipe de fazer um programa diferente, né, dada a crise dos combustíveis, dado a greve, a situação que a gente passou nesses últimos dias. Então resolvi fazer um programa para discutir quais são as consequências daqui para frente para a economia, para a política, para o mercado financeiro e, claro, aí para investimentos. Para isso, eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, dois amigos pessoais meus, que um é o Richard, economista. Obrigado, Richard, por prazer, estar aqui. Legal, muito legal, Richard, competentíssimo. O Alexandre Pacheco, que é advogado tributarista, né, Ale? Escreve aqui também no InfoMoney. Então aqui os dois da casa e a gente vai fazer aqui uma mesa redonda do que aconteceu, certo? Vamos lá. O que levou a esse caos? Começa contigo aí, Richard. Olha, acho que o grande problema é pensar em economia de uma forma estática, sem pensar ela de uma forma dinâmica, como um sistema complexo, que você tem várias partes interagindo entre si. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas esquecem dos efeitos de segunda ordem. Então elas acham, não, é só tomar uma decisão aqui e ali, e não pensa nas consequências, os desdobramentos que tem. Então, de uma forma bem simples, fragilidades. Primeira grande fragilidade que o Brasil tem é que ele tem um excesso de centralização de poder e recursos que permite que pequenos grupos pressionem esse governo central para obter o que eles querem em determinados privilégios. Segundo ponto da origem dessa crise, a gente tem uma concentração do nosso setor de transporte no modo rodoviário. Então você não tem uma diversificação nisso. E para piorar, você ainda tem um embrião dessa crise, que foi um intervencionismo, quando governos passados incentivaram o financiamento de caminhões, distorcendo a oferta, aumentando artificialmente a oferta de caminhões e com isso impactando o preço do frete. E no caso dos combustíveis ainda, a gente tem mais um problema de centralização, concentração, que é o parque de refino do Brasil, por décadas fechado, sem competição, sem nada, e a gente ficou 30 anos sem construir uma refinaria. Imagina, a gente ficou de 1980 até 2009 sem construir uma única refinaria, e para quem não sabe, o Brasil, ele é autossuficiente em combustível? Não! Nosso óleo é pesado e a gente não tem a capacidade de refinar e atender a demanda. Então, quer dizer, você está falando o seguinte, né? Que mais Estado, excesso de governo, gerou essa crise dos caminhoneiros aí, que a gota d'água foi a questão São as fragilidades que, enquanto elas não forem removidas, a gente vai viver nesses altos e baixos aí, esses grupos de interesse vão continuar angariando aí os seus privilégios e a gente vai flutuando aí nos voos de galinha. E aí, Ale, o que falava-se muito também em questão fiscal, né? A questão dos impostos. Como é que essa questão entrou na crise? Basicamente o governo brasileiro se financia com tributos indiretos, tributos que incidem sobre as vendas. Por que isso é feito? A carga tributária no Brasil é muito pesada, 36% do PIB, ou seja, 36% do que a sociedade produz transfere para o Estado a título de tributos. É uma carga muito pesada. Se ela fosse transparente, as pessoas não aceitariam. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos e compra um computador qualquer, na Best Buy, que seja. Você sabe que o preço é que seja $1.000 e você vai pagar lá no caixa mais 6% de sales tax, que seria uma espécie de CMS deles. Perfeito. É transparente, você paga uma vez só, o consumidor recolhe o tributo e ele sabe quanto é. Se no Brasil fosse feito isso, por exemplo, com diesel, a gente saberia que tem pelo menos 26% de sales tax lá no meio, para o diesel, para a gasolina 46%. As pessoas se revoltariam. Então o que o governo faz? Para se financiar, é um governo altamente endividado, deficitário, coloca tributos indiretos, mascarados, usando uma técnica que os financistas chamam de ilusionismo fiscal, né, embutindo no preço dos produtos os tributos. E aí, na hora de diminuir o preço, uma das possibilidades foi cortar um montante significativo da parcela do preço de combustíveis que diz respeito aos tributos. Isso que você falou, eu acho bem interessante pelo seguinte, né?
Eu acho que a população, ela não entende que ela iria pagar essa conta, seja via impostos ou seja via preço. Porque se você mantém o preço represado, como era feito no passado, artificialmente, né, a Petrobras começou a ter problema de caixa. Né? Valor, isso se refletiu no valor das ações, a ação chegou a bater 4 e pouco. O investidor tira dinheiro da Petrobras. Quem é que vai arcar com esse custo? Quem é que vai colocar dinheiro na Petrobras? Vai ser o governo, não vai ser o investidor privado. E aí o governo está falando que é a gente, os contribuintes. Então, ou você vai pagar via imposto, ou você paga agora via preço. Só que preço é transparente, né? Isso. E talvez por ser transparente gere essa reação virulenta na sociedade. O imposto, como você falou, né, essa ilusão fiscal... Está escondido no preço. Tá escondido no preço, né? Mas você está pagando, é isso que a sociedade... Né, Richard? Um outro exemplo de intervenção no mecanismo de preço, assim, qualquer uma, desde que o mundo é mundo, acaba em caos, desastre, que você interfere na dinâmica da oferta e demanda. Por exemplo, setor elétrico. Não, vamos abaixar na canetada a conta de luz porque é bonito. É um argumento legal, todo mundo apoiou, bateu palma. O que acontece? Você antecipou a renovação das concessões. Muitas usinas falaram, não queremos nessas condições com esse preço baixo. O que acontece? As distribuidoras estavam sem energia e foram forçadas a comprar no mercado de curto prazo energia, pagando um preço altíssimo. Quem que pagou a conta? Consumidor, as distribuidoras que ficaram extremamente endividadas. Então, assim, não tem caminho, né? O preço é um sinal importante, né, do mercado. O preço é consequência. Então, não tem como você achar que você, numa canetada, você vai forçar ele chegar em determinado patamar e isso vai acabar bem. Uma decisão administrativa, né? Não, sem chance. Até porque a gasolina subiu no mundo inteiro, né? Não é uma questão que... Né, o cara lá tem mau coração, né? Pegando a frase lá do E a ausência de competição também no mercado. Perfeito, né? Então, aí vamos para essa linha. Bom, ok, não tem... Né, o aumento é inevitável. O que poderia ter sido feito no passado para evitar essa situação? Do aspecto regulatório, a Constituição em 95 foi alterada para permitir a participação de empresas privadas mesmo na exploração do petróleo, tanto na extração, né, tanto no refino. Em 97 foi criada a chamada Lei do Petróleo, que deu essas aberturas. Mas o que acontece? Basicamente, o maior problema na cadeia de combustíveis diz respeito ao refino. É possível ter operadores privados em refino, que não a Petrobras, ou ter competição? Sim, tem. 5% do mercado pertence a outras refinadoras, mas é muito pouco. A Petrobras tem um monopólio de mercado mesmo, que não é um monopólio jurídico ou coercitivo, não é? E, basicamente, o que tem que ser feito nesse ponto? Já tem aí em andamento um estudo para que 2 refinarias do Nordeste e 2 do Sul o controle seja passado para a iniciativa privada. A Petrobras ficaria com 40% nas duas pontas. Estimulando uma concorrência. E aí a gente vai ter quem? Um grupo grande no Nordeste, um grupo grande no Sul, um grande grupo no Nordeste e essas de 5% que estão por aí. Perfeito. E aí você vai tirar da Petrobras o poder que ela tem hoje de ditar o preço de combustíveis para as distribuidoras. Isso é fundamental. Mas para solucionar essa crise, evitar futuras, primeiro a gente tem que descentralizar, né? Centralizar o governo, a gente tem que diversificar aí o nosso setor de transporte, 75% rodoviário, isso é um absurdo, só 5% de ferrovias para um país de dimensões continentais. Você não oferece bens substitutos. Nada, a gente tem que diversificar também os combustíveis, porque vai ficar como combustíveis fósseis, poluentes, só... Tem que estimular elétrico, biocombustível mais. Mas o que acontece? Quando a gente começa a represar os preços dos combustíveis, como foi feito por muitos anos, você destrói qualquer tipo de incentivo para surgir novas fontes, né, de combustíveis. Mas sabe uma coisa que me assustou muito? Que eu até comentei com alguns amigos? A falta de redundância do Brasil. Não é impressionante como em poucos dias tudo colapsou? A gente não está preparado para aquilo que ainda não aconteceu. Os aeroportos, tudo sem combustível, o país parou. Parou. Tipo, em poucos dias o país parou. Não tinha redundância nenhuma. Richard, eu fiz algumas continhas, assim, premissas mais otimistas. 0,4 a menos por 0,4 pontos percentuais a menos no PIB, né? Tô falando aí, eu estava com 2,4, vai para 2. Exato. Né? Sim, não...
se não menos. Parou, como é que isso em uma semana você perde isso? E o que justifica a existência da Petrobras com essa força toda e até mesmo o monopólio da União para o petróleo, não é distribuição de bem-estar para a população, é uma questão de segurança nacional. Exato. Ou seja, o que justifica a existência da Petrobras é isso. E você não tem uma cadeia que segura, não é? Isso acho que o que mais assustou as pessoas com certeza. Não, uma cidade como São Paulo, uma megalópole, né? Que comparada aí a Nova York, né? E aí, você parou uma semana. E plano de emergência para hospitais, alimentos, serviço funerário. Serviço funerário. Não tinha gasolina para transportar. É exatamente isso, né? Não está preparado, né? Uma situação muito. A gente não tem um plano de longo prazo, claro. Você vê que os próprios candidatos não estão falando, não, vai ter ferrovia, não vai, que tipo de combustíveis que vão ser incentivados. E outra coisa, se é para ter um monopólio da União desse modo, é melhor não ter, tirar da Constituição e deixar o mercado livre. Até porque com vários competidores, com vários operadores, você vai ter muito mais segurança do que o Estado, de forma incompetente, gerir desse modo, né? Agora, bom, as consequências estão aí. O que vocês veem aí como consequência daqui para frente? Porque eu vejo que a greve em si não foi a pior coisa que aconteceu. As consequências que virão fruto dessa greve, os sinais que essa greve mostrou para a sociedade, e que você tocou nesse ponto agora, é muito perigoso, certo? O que vocês estão vendo aí? Olha, algo que também me desanimou é ter um apoio popular, por exemplo, para uma insegurança jurídica, né? O Alexandre pode até falar melhor disso, que você faz uma negociação, você oferece uma série de benesses para esses grupos de interesses e você está violando contratos e... Quem que vai investir num país que você não sabe, a regra do jogo pode mudar a qualquer momento e falar, não, agora, a partir de agora... Quem é que vai investir? Ou seja, exatamente. A população legitimando isso, né? A busca de uma solução autoritária do Estado, isso é horrível. Outra coisa muito ruim é as pessoas caminharem para o precipício dançando, né? Alegremente, como se isso fosse natural. Para quem tem família, imagina, eu vi isso, eu tive esse sentimento. Fui até o mercado e começou, batata não tem, cebola não tem. A gente não aprofundou ao ponto de ter desabastecimento total, colapso total, mas estava caminhando para isso muito rápido. E as pessoas, acho que o que mais assusta foi que o brasileiro demonstrou que não está maduro para discutir coisas sérias e fazer escolhas difíceis. E o colapso das contas públicas está se avizinhando, né? E nós não estamos preparados para discutir isso. Porque o que vai fazer? O Brasil inteiro vai parar? Se todo mundo for reclamar perdas, e aí? Como é que vai ser? É um princípio matemático, né? Quando você tem uma pequena possibilidade ou minúscula de risco de ruína, qualquer relação de custo-benefício se invalida. Uma coisa que eu gostei muito que você escreveu que dessa crise é a questão de como as ciências econômicas deveriam estar sendo ensinadas desde cedo. Exatamente. Assim, o básico, assim, as leis universais, olha, são essas, você não pode contrariar essas leis universais econômicas, que senão é um desastre, desde que o mundo funciona assim. E a criança já saber, ir se formando, aí num processo eleitoral, porque você vê todo o processo eleitoral brasileiro, isso é outra coisa, é uma consequência da centralização. Eles ficam procurando os salvadores da pátria, você tem altos e baixos em tudo, nos investimentos, mercado financeiro. E quando eu falar em o mercado quem é? O mercado somos todos nós. O pessoal acha que mercado é aquele investidor, ente, né? Toda a sociedade, são todos os brasileiros que diariamente estão fazendo suas trocas voluntárias. Este é o mercado. Então você quer confiar o quê? O poder a todos nós ou confiar o poder a meia dúzia de pessoas que vão ter lá esse poder lá de decidir por nós? Entendeu? Acho que esse é o grande perigo. Por isso eu falo, temos que descentralizar e valorizar o localismo. E outra, as pessoas aceitaram muito passivamente, sem perceber a gravidade, a chantagem que foi feita por um grupo de empresários, porque esse papo de que os caminhoneiros viram no Facebook e tal, não é verdade, isso aí não é sério. Aceitaram passivamente ser cercado por uma pequena categoria que colocou o Brasil todo em xeque. E aceitou isso numa boa. Tem um problema de segurança nacional aí, grave. E assim, o problema de segurança nacional que se levantou agora, o problema da falta de investimento dos estrangeiros, e aí falta de investimento é importante dizer, viu, pessoal, que é o seguinte, é falta de crescimento econômico, é falta de geração de emprego, né? Não é menos lucro, né? Não é menos lucro apenas para o acionista, é perda de emprego se não tiver investimento, porque é o motor da economia. E aí, uma outra questão que me preocupa muito é o lado fiscal, porque a gente está com baita de um problema fiscal para resolver. A sociedade
não aceita esse problema, não quer resolver esse problema fiscal, não quer pagar esse preço, mesmo que o erro não seja dela, e não é mesmo, mas né, tem que ser feito alguma coisa, e não tem nenhuma liderança capaz de dialogar com a sociedade para resolver esse problema fiscal. Eu vejo que... E aí, gente? 2019 está aí, a gente caminha para um colapso das contas Acho que públicas. 2019 vai ser interessante que o mecanismo, né, do teto dos gastos, ele provavelmente vai entrar em ação. E aí aqueles gatilhos lá vão ser acionados, que é não reajustar nenhuma despesa obrigatória, como por exemplo o salário mínimo, não ter reajuste do funcionalismo público. Então é assim, os grupos de interesse eles vão lutando para manter os privilégios deles, mas tem uma hora que não dá. Por exemplo, na Itália lá, você vê que eles estão tendo que cortar lá as aposentadorias, a Grécia. Então é assim, você tem dois modos de fazer. Ou você faz do modo ordeiro e planejado, paulatinamente, ou de uma forma brusca, em algum momento vai ter... A verdade vai vir à tona, né? Vai ter esse choque, não tem jeito. E tem uma questão grave, é que essa greve desencadeou, que é, como é que eu posso dizer, aparentemente o candidato que vai se posicionar bem na eleição, ou os candidatos, não vão assumir compromissos com a responsabilidade fiscal. Já não estão assumindo. Não vão assumir, porque se assumirem, eles já tem aquele caldo de cultura de responsabilidade fiscal no ar, né? Do governo assumir os problemas dos setores, não é? Então, provavelmente, isso pode influenciar Isso é uma coisa que me preocupa. O nível do debate atual, Nossa, é muito depois de anos de uma das piores recessões da história, a gente está nesse nível de debate, é uma coisa assustadora. Richard, tabelamento de preço, congelamento de preço, fiscais nos postos de gasolina. Eu falei, o cara ter vergonha, né, vamos chamar o Zico para a seleção, porque a gente voltou para a década de 80, é isso? Não, é algo assim que não dá para acreditar, por isso que a sociedade tem que se posicionar e cobrar, né, que tem uma ambição de tornar o Brasil um país próspero e a gente sair dessas amarras aí de períodos muito bons, períodos muito ruins, né? Para investimento, o que você vê aí, Richard? Olha, eu acho assim, em termos de investimento, o Brasil agora, nessas condições atuais, ele começa a ficar em termos de fundamento... Investimento, desculpa te cortar, mercado financeiro. Mercado financeiro. Isso, os ativos brasileiros voltaram a ficar baratos agora, você vê que os estrangeiros, eles estavam saindo, né? Vendendo tudo, eles pararam de sair e agora provavelmente eles vão começar a entrar e aproveitar, enquanto os brasileiros estão jogando a toalha, igual o movimento que a gente viu lá no final de 2015, começo de 2016. Então é uma pena a gente servir, né, nesse tipo de especulação, enquanto a gente não consegue deslanchar como país. Algum assim, investimento em termos de... que você agora... Eu acho que as ações estão começando a ficar, a bolsa ficando muito barata. É um bom momento. E o Tesouro Direto, que você é um grande especialista aí que foi avisando, agora o risco-retorno começa a ficar mais adequado quando aquele pessoal ficar te perguntando, entro a 3%? Por isso que eu tô falando agora, né? Tesouro Direto é sempre importante você ter na sua carteirinha e agora no atual momento atrelado à inflação, porque uma forma de tentar corrigir esse déficit fiscal, isso daria um outro programa, gerando mais inflação para a sociedade. Ale, no pique da internet aqui, 10 segundos para fechar, o que você... O saldo foi muito, muito ruim. Não é uma questão de ser pessimista, mas é uma questão de ser realista. As instituições saíram arranhadas, a confiança no empresariado com esse antagonismo das pessoas contra o empresário, achando que o empresário está querendo levar vantagem, ou que a Petrobras tem que ser usada para nivelar desigualdade social, distribuir bem-estar. Não é para isso. Uma falácia também que foi criada foi a seguinte: a Petrobras, como tem participação do Estado, ela tem que realmente atender o interesse nacional. Não é assim, é uma empresa, é uma sociedade de economia mista que tem participação da iniciativa privada no Brasil, no exterior. Ela não pode ser usada para isso. O mecanismo que justifica a existência da Petrobras é segurança nacional na parte energética, na parte de combustíveis, mas aqui a gente está vendo, e o mundo tem vários exemplos, de que não é necessário que ela exista para que a gente alcance esse tipo de segurança. Legal. Bom, terminamos aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito bom, muito legal. Mais vezes, estão convidados, portas sempre abertas aqui, pelo menos para o meu programa aqui, o Tesouro Direto. Hoje o programa especial e com a participação de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço e até a próxima. Legal. Bom, pessoal, a gente termina aqui esse especial sobre as consequências da greve dos caminhoneiros, que foi muito além de uma crise de abastecimento de uma semana no Brasil.
como os especialistas aqui discutiram, as consequências aí são a gente tem que ficar são bastante perigosas, a gente tem que ficar bastante atento ao cenário político, econômico e institucional do país, e isso, claro, afeta também a nossa vida, os nossos investimentos. Vejo vocês na próxima semana falando de Tesouro Direto, nesse mesmo horário. Um grande abraço a todos, até!